Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Uau, as semanas continuam agitadas, né? Em todo mundo. Parece que a coisa não vai parar tão cedo. Não temos como procurar uma boa notícia, né? Essa tragédia em São Paulo. Sempre, todo ano, essa coisa, né? Às vezes em São Paulo, ou é no Rio de Janeiro, ou é em Petrópolis, nada muda. As ocupações irregulares nas encostas, e todo mundo, desde que eu sou criança, todo mundo sabe que as encostas da Serra do Mar são instáveis, feitas de matacões, a camada de solo que tem entre a superfície e a rocha é às vezes muito estreita, acontece os deslocamentos andinos, que eles chamam, são verdadeiras avalanches, e aquele riachinho bonito e romântico vira um Amazonas caudaloso descendo morro abaixo. Todo ano acontece alguma coisa nesse sentido e nada se fez e nada vai ser feito, infelizmente. Não é? As favelas nas encostas, as ocupações, todo mundo quer morar na beira da praia, quer enfrentar a natureza sem perceber que a natureza é invencível. Mas vamos começar nosso papo. Muita gente perguntou sobre aquela cena do avião. Aqui não é um avião de verdade, é um DC-3 da KLM. E um dos aviões mais fantásticos do mundo, eu tive o prazer de voar nesse avião. Mas depois que nós entramos e que eles fecham a porta, a imagem toda é virtual, as janelas somem, aparecem aquelas imagens todas. É fantástico, é uma viagem incrível. Minha neta ficou apaixonada, eu também. E é como se você estivesse no aeroporto da década de 40, no final da década de 40, início da década de 50. E tem todo um check-in. O Madurodam é um grande parque onde existem maquetes que representam toda a Holanda. Cada característica da Holanda, fazendas, diques, controle da maré, os museus, as cidades antigas, tudo representado em maquete. E esse parque já existe desde a década de 50 e ele vai se aperfeiçoando. É um passeio incrível. Com o tempo eu ponho mais imagens. Mas vamos começar a falar sobre as meninas do Vril. Pois é, eu já tomei alguns strikes por causa disso. Mas eu não estou muito preocupado com isso. Eu estou desmonetizando meus vídeos. Aqui no Rumble. Não estou nem ligando para isso. A questão de monetizar ou não monetizar, não, aliás, até me atrapalha. Então eu prefiro não monetizar. Vamos ver o que vai acontecer. Se esse vídeo tiver algum problema, ele está sendo simultaneamente. Eu estou lançando aqui e no Rumble. Eu tive um tempo parado que eu fiquei mal de saúde, pegamos uma virose 2 semanas atrás. E eu fiquei paradão, não conseguia fazer nada. Era muito ruim, ficamos de cama mesmo. Nós já estamos melhor, todo mundo, a Madalena também. Então agora eu estou colocando no Rumble e eu estou preparando uma continuação sobre os discos voadores alemães no Rumble, porque essa matéria ela é censurada, não é só aí não, em vários lugares. Tem países que não permitem. E muito material que eu fui procurar em alguns sites já estão fora do ar. E os livros só são publicados, alguns deles na Áustria ou na Alemanha. Existem diferentes leis, cada país tem leis referentes a nazismo. Então é preciso olhar isso. Mas, de qualquer maneira, eu vou colocar lá, sem fazer nenhuma apologia ao regime, apenas para mostrar o fato histórico, o mito, né, que se desenvolveu em cima dessa história dos discos alemães, que é muito interessante. Tá? Vamos começar. Pois bem, Dr. Hermann Oberth. Vamos saber quem foi esse camarada, super importante. Ele foi pioneiro nos projetos de foguetes para o Reich alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Eu agora vou falar daqui para frente segunda G, para não dar muito problema. Ele posteriormente ele avançou a tecnologia de foguetes para lançamentos espaciais tripulados, né, americanos. Ele foi transferido para os Estados Unidos na Operação Paperclip. E ele fez uma declaração bem contundente, enigmática. Ele falou o seguinte: nós não podemos levar ao crédito por nosso avanço recorde nessa área, e apenas em certos campos científicos, porque nós fomos ajudados. E quando alguém perguntou a ele por quem, ele respondeu: pessoas de outros mundos. Pois é. Outro alemão, que também foi levado pela Operação Paperclip, foi o pioneiro espacial, né,
que foi também, que serviu lá no Reich alemão, é o Wernher von Braun, que também foi transferido, ele se entregou às forças americanas e depois virou um respeitado cidadão americano e o fundador da NASA, diretor, etc., o pai da astronáutica americana. Ele disse o seguinte também: nós nos encontramos diante de poderes que são muito mais fortes do que até agora presumidos, e cuja base é desconhecida para nós no momento. Mas não posso dizer no momento, ainda não posso dizer nada sobre isso. Nós estamos empenhados em entrar em contato mais próximo com esses poderes e, na época ele falou, dentro de 6 ou 9 meses pode ser possível falar com mais precisão sobre o assunto. Ele nunca falou. E tudo isso está no livro Above Top Secret, né? De Timothy Gould e William Morrow. Foi publicado em 1988 esse livro. Então, vamos lá. Quem eram exatamente essas pessoas de outros mundos, né, que o Dr. Robert falava tão alegremente? Pois é, esses dois cientistas são famosíssimos, estimados, inclusive, fizeram um trabalho incrível. Eles estavam fazendo uma referência oblíqua a um dos mitos mais difundidos e tentadores da ufologia. Eu também acho. Que é a ligação entre os alemães, né, da pré-segunda guerra, segunda G, foi na primeira, né, e os extraterrestres, ou interdimensionais, quem sabe. Então, após a derrota militar na primeira G, certas sociedades secretas ocultistas surgiram na Alemanha com a intenção de descobrir pistas sobre a existência de antigas civilizações perdidas que uma vez floresceram nesse planeta. Civilizações que supostamente possuíam tecnologias notáveis, mágicas, ou quase mágicas, que lhes permitiam dominar os mares, os céus e até as viagens interestelares ou interdimensionais. E a inspiração para redescobrir tais tecnologias foi encontrada em um romance publicado em 1871 pelo autor, que era Rosacruz Bulwer-Lytton, que foi o livro Coming Race, The Coming Race, que é sobre o VIL. Eu fiz os primeiros vídeos falando sobre isso, mas eu fui muito censurado. Então agora eu estou voltando a falar e vamos ver o que vai dar. Até rimou, né? Eu vou continuar isso, né? Não der aqui, vai ser lá no Rumble, senão vai sair no livro. O Lytton, ele conta a história de um intrépido explorador que descobre uma raça avançada de humanos vivendo em um vasto mundo subterrâneo que se autodenominavam Vril-Ya. Esses seres, anteriormente, eram habitantes da superfície, até que uma catástrofe global, não muito diferente do dilúvio do Antigo Testamento, os forçou a se refugiar nas profundezas da Terra. A sobrevivência dessa sociedade maravilhosa foi facilitada pela aplicação de uma força que eles chamavam de Vril. Daí é que vem a história do Vril, lá em 1875. Então, ninguém sabe exatamente o que é essa força, o que ele quis dizer com isso. Poderia ser eletricidade, magnetismo, o domínio da antigravidade, né? Ou seus múltiplos ramos, outras forças da natureza que nós não conhecemos. Então eles transformaram todos esses ramos da natureza e da ciência em uma única palavra, talvez, Vril. Ninguém sabe. Essas pessoas consideravam que o Vril, né, tinha sido uma unidade, alguma coisa muito especial, que foi conjecturado por muitos filósofos que viviam na superfície. Algumas pessoas tinham a ideia de que Lytton o que ele escreveu não era totalmente uma obra de ficção, e de fato ele estava a par de segredos e de artefatos que foram perdidos da extinta civilização da Lemúria ou da Atlântida, que ainda existiam em esconderijos clandestinos escondidos no deserto de Gobi e no Tibete. Então, de fato, todos nós sabemos, antigos textos sânscritos da Índia descrevem civilizações que floresceram antes do Grande Dilúvio. Nós temos conversado com isso ao longo desses vídeos todos, e que possuíam tecnologias além da compreensão da ciência moderna. Uma delas que nós vemos o tempo todo é o corte de pedra, o domínio
sobre as rochas, como é que eles faziam aquilo, como é que produziam aqueles polímeros, que as rochas parecem que eram derretidas, ou eles faziam um polímero como se fosse um cimento, colocavam em máquinas que conseguiam injetar em formas, daí todo tem aqueles nobzinhos aparecendo em toda parte do mundo, eu já vi aquilo de perto, é impressionante. Parece que quando é uma modelagem de bolo, né, quando você modela, que puxa aquela ferramentazinha, fica uma pontinha, né? Todo canto tem, na Grécia, na Roma eu vi, na Turquia, na China, aqui na Europa, aqui em qualquer lugar, tem ruínas. Muito bem, então nós vamos ver que lá no poema épico, o Saramangana Sutradhara, indiano, faz referência a construções de incríveis máquinas voadoras. Também já conversamos muito sobre isso. Ele diz o seguinte, nesse poema épico, tem algumas partes que tem a descrição dessas máquinas. Uma delas ela é forte, durável, deve ser feito... Desculpem. Forte e durável deve ser feito o corpo do Vimana, como um grande pássaro voador de material leve. Dentro deve-se colocar um motor de mercúrio com seu aparelho de aquecimento de ferro embaixo. É uma descrição que eles utilizavam a linguagem que eles tinham na época. Né? O Zé Mercúrio, a alergia sempre está me atacando, não tem já coceira. Mas é bom saber que os alemães mandaram um submarino entupido de mercúrio para o Japão e esse submarino foi capturado pelos aliados. O que eles tinham tanto interesse no mercúrio? Debaixo das grandes pirâmides maias se encontrou depósitos de mercúrio também. Então eles continuam a descrição lá no Saramangana. E por meio do poder latente do mercúrio que põe em movimento o turbilhão motriz, um homem sentado lá dentro pode viajar em uma grande distância no céu. Os movimentos de um Vimana são tais que ele pode subir verticalmente, descer verticalmente, ou mover-se para frente e para trás. Com a ajuda de máquinas, os seres humanos podem voar pelo ar e os seres celestiais podem descer à Terra. Maravilhoso isso. Maravilhoso. É por isso que eles querem apagar a história. Quem conhece o passado domina o presente e domina o futuro. Pois é. E um aspecto interessante, quando nós descrevemos essas máquinas dos deuses, seja na Suméria, seja na antiga Grécia, seja na Índia, na China, não era o povão que usava não, né? Era só uma elite. Povão era povão. Povão sempre foi povão, em qualquer época da história da nossa sofrida humanidade. Os humildes sempre vão se ferrar. Mas não tem dúvida. Bom, e aí os estudiosos e ocultistas orientais alemães, eles consideravam tais mitos antigos com total seriedade. Eles achavam que isso eram eles consideravam que esses relatos tinham muito o pé numa realidade que existiu lá no passado. Então, durante a calmaria que existiu entre a primeira G e a segunda, os esforços diligentes foram feitos pelas sociedades secretas, a Thule e a Vril, para transformar esses mitos em uma solução tecnológica viável, em uma realidade. E eles mandaram expedições, inclusive, para o Brasil, em Mato Grosso, está bem documentado. Mandaram para a Antártida, para o Nepal, para o Tibete, para várias regiões do mundo, atrás desses artefatos e de relatos antigos. Foram recolhendo tudo isso que eles podiam. Então, o domínio de uma força como o Vril não apenas asseguraria o domínio técnico alemão, também acabaria liderando a Alemanha, né? Tirando a Alemanha de qualquer codependência dos cartéis internacionais de petróleo dominados pelos Estados Unidos e a Grã-Bretanha, como é até hoje. Né? A briga toda que está acontecendo aqui na Europa é por esse petróleo, agora pelo gás. Eu quero vender e eu quero que você compre, se você não comprar eu vou aí e quebro, não quebro você. Tem que comprar o meu, não é do outro não. Então já havia naquela época, né, na Segunda Guerra mesmo então. Na Segunda Guerra Mundial, o japonês provocou aquela carnificina no Pacífico porque ele também foi bloqueado pelo governo americano na época e ele não podia importar o petróleo. Todo o petróleo usado no Japão é importado, era importado, ainda é importado. Ele tem uma dependência total do petróleo.
Daí essa questão da energia livre, isso é super importante. E o que existe de patentes sobre máquinas que utilizam energia livre, que produzem energia de uma forma que não polui, essas patentes são guardadas a sete-chave. As grandes corporações já compraram essas patentes todas. No Canadá era muito comum no passado o cara inventar uma máquina, o americano vem, uma empresa de patente, comprar a patente do camarada. Se você inventar uma agora aí no Brasil, em pouco tempo vai ter um camarada do teu lado te oferecendo alguns milhões de reais pela sua patente e dificilmente a pessoa resiste. E aquela patente é guardada, arquivada e ninguém mexe. E isso acontece com tudo que nós vamos conversar agora. Já começamos a conversar sobre esses supostos discos e sobre essa suposta tecnologia. Então, os iniciados nas sociedades Thule e Vril estavam buscando isso, mas não dentro de um contexto político. Eles gostariam de dominar essa energia e liberar isso para o mundo, né? Eles achavam que era uma tecnologia ela seria como um dínamo espiritual, superior às noções mecanicistas da ciência moderna. Assim, redescobrir essa fonte de energia livre universal e torná-la prontamente disponível seria um benefício para o mundo moderno, para toda a humanidade. E esse seria o objetivo dessas sociedades, a Thule e a Vril. Pois bem, tem um membro da sociedade Thule, era o Dr. W.R. Schumann, o famoso Dr. Schumann, da frequência Schumann. Ele também foi da Operação Paperclip dos Estados Unidos. Ele declarou lá na Universidade Técnica de Munique, quando ainda na Alemanha, ele declarou sobre o Vril. Em tudo reconhecemos dois princípios que determinam os eventos: luz e escuridão, bem ou mal, criação e destruição. Como na eletricidade conhecemos mais ou menos. E é sempre ou. Nunca se tem uma posição exata sobre esses fenômenos. Ele continua: tudo o que é destrutivo é de origem satânica. Tudo o que é criativo, de origem divina. Toda tecnologia baseada em explosão ou combustão deve ser chamada de satânica. A nova era que se aproxima será uma era de tecnologia nova, positiva e divina. Portanto, o objetivo de aproveitar o Vril, o prana, a energia vital cósmica fundamental e ilimitada, uma fonte de energia que funcionaria harmoniosamente com o nosso mundo natural, tornou-se o foco integral dessas sociedades secretas alemãs. A médium, agora sim, chegou a nossa menina. A médium Maria Urzik era líder dos Vrillerinnen, as belas jovens da Vril Gesellschaft. Caracteristicamente, todas elas usavam longos cabelos, longos rabos de cavalo, né? Ao contrário da moda popular na época, que era do corte curto, tipo Chanel, né? Curtinho. Alegando que os seus cabelos longos agiam como antenas cósmicas que ajudavam a facilitar o seu contato com os seres extraterrestres do além. Pois é. Tem bastante coisa sobre elas, viu? Já tentaram apagar, é complicado procurar. Às vezes eu vou na página onde existia um blog, o blog já está fora do ar. Quando eu fui procurar dentro de um programa que tem na Grã-Bretanha, na Inglaterra, igual o Freedom of Information Act, algumas páginas não são de acesso público sobre esse assunto. Eu estou mostrando uma aí no final do vídeo. Então vamos continuar. Essas meninas eram médiums, nós vamos falar bastante sobre elas. Tem bastante material. Uau, pois bem, onde é que eu estava? De acordo com a lenda da Sociedade Vril, uma reunião fatídica foi realizada em 1919, em um antigo pavilhão de caça perto de Berchtesgaden, onde Maria Urzik apresentou a um pequeno grupo reunido da Sociedade Thule, Vril e Black Sun as suas mensagens telepáticas que ela alegou ter recebido de uma civilização extraterrestre existente no distante sistema solar de Aldebaran. Isso é questionável, tudo bem. Veja bem, eu estou lendo o relato. Cada um vai fazer a sua própria análise, ok? Essa civilização ficaria a 68 anos-luz de distância da Terra na constelação de Touro. Muito bem.
Um conjunto de transmissões canalizadas de Maria Orsic foi encontrado em um script secreto dos templários alemães, né? Em uma segunda série de transmissões que ela recebia, que elas canalizavam, e ela escrevia, tinha aquela que chama escrita psicografia, né? Ela escrevia caracteres que ninguém entendia. Todo mundo olhava aquilo, parecia uma língua oriental. Depois, alguém lá no grupo da sociedade da Thule, que conhecia línguas antigas, falou, puxa vida, isso aí é um antigo sumério. Eu vou ver se eu encontro uma cópia dessa suposta canalização dela. Nada nessa área nós temos certeza. Eu sempre falo que na ufologia, nessa área, antes que alguém comece a dar chilique aí nos comentários, dá ciricutico, pula, todo mundo tem razão. E ninguém tem razão na área da ufologia, enquanto não tivermos um contato real. Portanto, não adianta dar chilique e ciricutico. Isso aqui é uma história que eu estou contando. Acredite quem quiser. Era uma vez. Once upon a time. Era uma vez. Na antiga Suméria. Não é? Muito bem. Maria Orsic, junto com Sigrun, outra das médiuns da Sociedade Vril, começaram a tarefa de traduzir essas transmissões e descobriram que elas continham instruções para a construção de uma máquina de voo circular. Disco voador. Ouvi, mana. No entanto, deve ser importante considerar a possível motivação por trás da oferta da civilização Aldebaran para ajudar o grupo Vril e a Alemanha. Uma pesquisadora chamada Wendeley Stevens nos diz que, uma vez que o gesto militante de ajuda aos nazis agressivos, os aldebarãs perceberam uma disparidade econômica nas culturas da Terra que alimentou guerras e conflitos perpétuos, como é até agora. Eles ficam em passar aqui ao lado do nosso planeta e olhar aqui para baixo com uma sonda, né, com seus sensores, ela passa batido que esse planeta é fria. É fria, Bino. É armadilha. É só olhar em volta o que está acontecendo. Toda vez eu bato nessa terra, quer dar uma olhada em volta. Isso é um planeta, que tipo de planeta é esse, cara? Pela mãe. Eu já comentei, abra os conflitos do século XIX no Google, faz uma pesquisa, vai ter uma lista gigantesca. Conflitos no século XX, conflitos do século XXI. Vê o número de mortes. E vai crianças, mulheres, velhos, idosos. E quanto mais recuar, nunca houve um momento de paz nesse planeta, nunca! Nós somos uma escola dura de aprendizado. Ok, vamos continuar. Então, para aliviar essa disparidade social, econômica que sempre existiu no planeta, né, com escravidão, com domínios, com genocídios, etc., eles argumentaram que, ao oferecer tecnologia de energia livre, elas deveriam ser usadas para criar dispositivos de transporte de massa acessíveis e resultar numa nova geração inovadora de indústrias, promovendo prosperidade e maior interação pacífica entre as nações, diminuindo, assim, as guerras violentas pelo domínio, pelo controle. E, claramente, tal plano ressoou com os membros da Sociedade Thule e Vril e os seus sonhos de um novo mundo utópico baseado em uma ciência alternativa nasceu. Ao estudar esses designs esotéricos e sobrenaturais, o Dr. Schumann e seus associados da Universidade de Munique perceberam que a canalização realmente continha uma física viável. E nos anos seguintes a construção foi iniciada para tornar essa máquina voadora uma realidade. Em 1922, o desenvolvimento de um protótipo funcional estava em andamento. Enquanto isso, a Alemanha viu o surgimento do Partido Nacional Socialista e a ascensão do Homem do Bigode, alimentada em parte pelas visões utópicas de uma nova ordem mundial inspiradas pela Sociedade Thule e Vril. Elas foram pegas para trabalhar para ele. Então, essa história vai continuar no domingo. Se os deuses e deusas permitirem. Em 1984, ocorreu o primeiro voo tripulado do RFZ-1. No domingo eu conto essa história. No final do vídeo agora eu estou mostrando algumas imagens e vou fazer alguns comentários sobre isso. Um abração meu, da Magdalena. Se cuidem, nós aqui estamos chegando ao fim do inverno, que não foi catastrófico. A catástrofe pode ser de outra forma.
Bom, e aí nós temos a Magdalena no cockpit de um MiG-21. Pois é, MiG-21 russo. Algumas histórias para contar. Até o final de semana. Bye, bye.